Eu simplesmente odeio triângulo amoroso. O plot twist do final dessa leitura é incrível. Tudo muito adorável. Um possível enemies to lovers, talvez? E eles inventam esse relacionamento de mentirinha. Isso é difícil falar. Estou saindo definitivamente da minha zona de conforto. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Hoje é 25 de novembro. Se você costuma ver os vídeos aqui do canal, você sabe que eu montei a minha última TBR de 2025, que é esta aqui. E nesse vídeo eu vou ler apenas livros desta lista. Como a minha última leitura foi um romance, eu não queria ir para outro romance contemporâneo neste momento. Eu já sei qual livro eu vou começar esse vlog, ok? Vamos começar muito bem. E esse livro já está há muito tempo na minha TBR, na minha lista de desejos. E assim, eu juro pra vocês, a minha expectativa está altíssima. É uma das leituras mais esperadas. E esta é a minha justificativa para ter demorado tanto para iniciar este livro. Eu estou com medo dele me decepcionar, porque o que eu já escutei de elogios dessa leitura, dessa fantasia jovem, não está escrito. A nossa primeira leitura deste vlog de leitura é Lendários. Essa capa é simplesmente incrível. Eu sou simplesmente apaixonada por essa capa. Vamos lá, me desejem sorte, porque assim, eu não espero nada mais, nada menos que 5 estrelas. Eu estou no capítulo 1, na página 17, e este livro já me deixou triste. O livro já começa com a nossa protagonista nos contando que perdeu a mãe dela. E ela diz o seguinte: a vida da minha mãe chegou ao fim. Tudo e todos não deveriam deixar de viver também? Devo dizer que eu estou gostando muito da escrita da autora. Eu estou na página 26 e estou bastante confusa com o que aconteceu agora. Oi amigos, trazendo uma pequena atualização sobre a minha leitura de Lendários. Eu cheguei na parte 2, no capítulo 15, na página 157. Uma coisa que eu gosto muito em fantasia urbana é esta mistura da nossa realidade com a fantasia. Principalmente quando dentro da narrativa da história se trabalham problemas reais. A nossa protagonista passa por algumas situações em que ela sofre racismo. Sem dar muito spoiler do que acontece nessa cena, um policial vai perguntar para a nossa protagonista e para a amiga dela como elas conseguiram entrar na universidade. E ele faz esta afirmação para a nossa protagonista, uma jovem negra. Aposto que você recebeu alguma ajuda do governo, não foi? A nossa protagonista pensa. Alice fica perplexa e eu, furiosa. Não sou o docinho dele, nem tenho vergonha de receber auxílio financeiro. Mas não é disso que ele está falando. A palavra cota está estampada em sua expressão de desdém. E a nossa protagonista responde: mérito. Disparo por entre dentes cerrados, ainda que nada disso seja da conta dele. A trama está ficando cada vez mais interessante. E assim, eu acho, na verdade eu tenho quase certeza, que vamos ganhar um triângulo amoroso. Não sei como me sentir sobre isso, porque eu simplesmente odeio triângulo amoroso. Eu espero muito que eu tenha a sorte de torcer para o lado certo.
Sinceramente, eu fiquei chocada com esta cena que eu vou ler pra vocês agora, porque o personagem que fala isso para a nossa protagonista é possivelmente uma das pontas desse possível triângulo amoroso, que eu acredito que vai acontecer. Se você machucá-lo, murmura ele, a voz fria, vazia. Vou matar você, queimar você até seu sangue virar pó, ver o medo fluir pelo meu corpo, e a sua boca se retorce em um sorriso maligno. Sabe que vou fazer isso, não sabe? Você sabe que eu posso. Um possível enemies to lovers, talvez? Plot twist desse livro no final é incrível. Como lendários, vamos conhecer a Bree, que muito recentemente perdeu sua mãe em um acidente de carro e agora ela está passando pelo processo do luto. Ela vai acabar se mudando com sua melhor amiga para estudar na mesma universidade que a mãe dela se formou. Porém, uma noite nesta universidade, ela vai acabar se deparando com uma cena muito estranha. Humanos lutando contra criaturas mágicas. E nesta mesma noite, ela vai acabar sentindo coisas estranhas. E isso vai desencadear algumas memórias. Nesse processo, a Bree vai descobrir que talvez a morte da sua mãe não tenha sido realmente um acidente. E que para descobrir de fato o que aconteceu com a sua mãe, ela vai acabar entrando em uma sociedade secreta da universidade. E isso vai fazer com que ela se envolva com os lendários que fazem parte dessa sociedade, que na verdade são os herdeiros, os cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. Dentro dessa sociedade, a Bree vai acabar descobrindo muitas coisas de um mundo desconhecido. Ela vai acabar descobrindo muito sobre ela mesma, sua mãe, ancestrais, mas os desafios da nossa protagonista não vão ser só esse mundo fantasioso com criaturas perigosas ou segredos que são revelados durante a história. A nossa protagonista, que é uma jovem negra, vai se ver em um ambiente totalmente dominado por pessoas brancas. Vão existir vários momentos onde ela vai ser vítima de racismo, momentos em que você sente muita raiva. A autora vai trabalhar muito a questão da lenda do Rei Arthur, a ancestralidade, o racismo. Existe uma crítica também muito forte sobre a escravidão nos Estados Unidos. Para você que gosta de um romance, aqui a gente tem migalhas, mas muito bem distribuídas, uma pegada obviamente mais jovem, e temos um triângulo amoroso, infelizmente. Como eu já falei aqui muitas vezes, o triângulo amoroso não é um plot que me agrade muito, porque por mais que eu comece a história não me importando com ele, vai ter um momento em que eu vou preferir um lado. Então as dúvidas dos personagens acabam me irritando e todo esse sofrimento distribuído nestas três pessoas acabam me angustiando. Então no início eu estava muito Bree Nick, e o Nick é um príncipe muito fofo, porém o céu começou a derrubar aos poucos o muro do meu ranço por ele, entendeu? Agora eu gosto muito do céu, o nosso moreno sarcástico, gosto muito, muito mesmo. A química dele e da Bree é incrível. Ou seja, me lasquei, porque de fato eu não sei o que vai acontecer. Como eu falei pra vocês, o plot twist do final dessa leitura é incrível. Eu pensei nele no meio da história, mas foi incrível mesmo assim, por mais que eu esperasse por ele. Foi sensacional. Por mais que a autora trabalhe a lenda do Rei Arthur no livro, ela encheu de novas características e isso enriqueceu muito mais a história. Eu amei a escrita dela, é muito fluida. Por mais que no início a história seja um pouco lentinha, mas juro que vale muito a pena. E é um livro cheio de diversidade, o que é incrível. Não temos hot nesse primeiro livro, então assim, se você não curte, é uma boa história. Porém, eu não sei dizer sobre os próximos livros. Eu fiquei tentada em avaliar em 4.75 por conta do triângulo amoroso, mas não tem como, 5 estrelas. Esse livro é incrível. Se eu pudesse, eu pegaria o segundo volume de Lendários, mas eu tenho uma TBR e vou seguir com ela. Dentro das minhas opções da minha TBR, eu decidi ler um romance que eu espero que seja extremamente fofo e leve. Um romance nerd, que assim, eu devo dizer, eu amo muito. The Angels e Drama.
Aqui entre os nossos protagonistas, a gente vai ter um Enemies to Lovers bem leve, por se tratar de um romance mais juvenil. E eu acredito que esse diálogo entre os dois define muito a dinâmica deles daqui pra frente. A nossa protagonista diz: primeiro, por que você não me deixa em paz? Segundo, o único castigo real aqui é trabalhar com você. E o nosso protagonista masculino responde: vai por mim, eu estava tentando te ignorar, mas suas roupas são tão chamativas, só falta você andar por aí com um berrante para anunciar sua presença. Eu ainda tô na página 32. Eles tiveram poucas interações. Acredito que a partir de agora vai aumentar um pouquinho. Mas eu já estou achando isso aqui muito fofo. É tudo muito adorável. Eu iniciei Dungeons e Drama hoje, não consegui ler muito. Eu cheguei no capítulo 4, na página 42. Temos adolescentes do ensino médio. A nossa protagonista odeia jogos, então não sei como isso vai funcionar. E o nosso protagonista é apaixonado por uma outra garota, então também não sei como isso vai funcionar. Mas sério, gente, eu estou amando a vibe desse livro em 4 capítulos. Finalizei Dungeons e Drama e estou simplesmente apaixonada. Isso aqui é muito fofo. Aqui a gente vai conhecer a Riley, que acabou roubando o carro da mãe dela para ir com sua melhor amiga assistir o musical. E colocando um adendo aqui, a nossa protagonista é simplesmente apaixonada por teatro e musicais. Claramente a nossa protagonista vai acabar sendo descoberta pelos pais, e como castigo, eles vão decidir que ela precisa trabalhar na loja do pai dela, que ela já não é tão mais próxima depois da separação deles. O nome da loja do pai dela é Tabuleiros e Espadas, e é totalmente focada em jogos, que não é nada a cara da nossa protagonista. E ela vai precisar trabalhar durante 8 semanas. E na loja do pai dela, ela vai acabar conhecendo o Nathan, que é funcionário e também estudando na escola dela. Porém, ela não conhecia ele. Ela nunca prestou atenção nele. O primeiro contato deles é bem engraçado, então eu não vou contar aqui pra vocês ficarem curiosos. De início, eles já se odeiam, então temos uma pequena trope de Enemies to Lovers aqui, mas ela é bem leve e ela não dura muito. A questão é que os dois vão acabar entrando em um relacionamento de mentirinha. Isso mesmo, fake dating. E eles inventam esse relacionamento de mentirinha para que a Riley consiga tirar o ex do pé dela, depois que ela inventou uma pequena mentirinha pra ele, para que o nosso protagonista, isso é difícil falar, conquiste uma garota. Isso mesmo, ele tem meio que uma quedinha por outra garota. Então toda essa dinâmica de namoro, esses flertes, esses toques falsos, vão aproximar os nossos protagonistas. E exatamente por conta desse namoro, a nossa protagonista vai acabar entrando no grupo do jogo Dungeons and Dragons, onde o Nathan é um participante, e a Riley vai acabar percebendo que talvez ela goste um pouco desse mundo nerd. A história tá envolvente, é um livro bem curtinho. O romance, gente, é tão bom, ele é tão doce, ele é tão leve, ele é um pouquinho mais ingênuo, então eu indico isso aqui pra todo mundo que ama romance. E com nerds. É incrível, gente, de verdade, é um livro muito bom. Os personagens secundários são incríveis, são carismáticos. Se faz um grupo aqui de amigos muito legal, muito interessante, cheio de nerds incríveis. Aqui a gente tem um pouquinho também de drama familiar entre a nossa protagonista e o pai dela, mas é tudo um pouco mais leve, obviamente. Então assim, não é uma história profunda. É um romance leve que tem toda a intenção de mostrar como o amor é bonito, favorecendo todo o seu lado positivo. O romance água com açúcar. Gente, eu juro, a dinâmica desses dois é muito fofa. É tudo muito fofo aqui, entendeu? É tudo muito bonito. Eu amei a escrita da autora. Eu não vejo a hora de ler o próximo livro, porque eu estou apaixonada. Foi 5 estrelas, claramente. Aqui a gente tem momentos tão fofos entre os protagonistas. Eu de verdade não tinha intenção de marcar tanta coisa, porém eu não consegui. Então, por favor, leiam. Por favor, leiam isso aqui. É muito bom. Como sempre, eu não decidi qual vai ser a minha próxima leitura. Eu estou entre Misery e Fúria Vermelha. Porém, eu estou mais pro Fúria Vermelha, porque eu nunca li um terror. Eu não sei, eu estou receosa. Misery me intimida muito. Quando eu decidir, eu venho e mostro pra vocês.
trouxe nenhuma atualização desde que comecei Fúria Vermelha. E assim, devo dizer que estou saindo definitivamente da minha zona de conforto. Ele é dividido em 4 partes. Eu estou na parte 4, na página 345. Ele está sendo uma leitura bem lenta pra mim, porque ele é aquele tipo de livro que você precisa, às vezes, ler o mesmo parágrafo algumas vezes pra entender o contexto, o ambiente, as cenas. Como estamos no primeiro livro, temos muitas explicações sobre a estrutura do universo, como ele funciona. Eu estou sentindo muitas coisas com esse livro, eu já chorei. O nosso protagonista, ele tem uma vida bem sofrida, então acontecem algumas tragédias com ele, com as pessoas que ele ama, então assim, é bem difícil. Eu definitivamente não faço ideia do que vai acontecer ao final desse primeiro livro. Ele é bem violento, o autor ele não tem medo de descrever algumas coisas, de fazer os personagens passarem por algumas coisas, então estamos indo com calma. Eu vou ler alguns trechos curtos de alguns capítulos para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse universo. Eu poderia ter vivido em paz, mas meus inimigos me trouxeram a guerra. Em Marte não há muita gravidade, então você precisa puxar os pés para quebrar o pescoço. Eles deixam os entes queridos fazerem isso. Vocês, corajosos pioneiros, vermelhos de Marte, os mais fortes da espécie humana, sacrificam-se pelo progresso, sacrificam-se para pavimentar o caminho em direção ao futuro. Suas vidas, seu sangue, são um pagamento adiantado pela imortalidade da raça humana ao nos movermos além da Terra e da Lua. Vocês vão onde nós não poderíamos ir. Vocês sofrem para que os outros não sofram. Como os laços que nos unem são retesados quando um decide desrespeitar as leis que nos protegem a todos. Inclusive os mais jovens, inclusive os melhores, estão sujeitos à lei. A ordem, sem isso seríamos animais. Sem obediência, sem disciplina, não haveria colônias, e aquelas poucas colônias seriam destroçadas pela desordem. O homem seria confinado à Terra. O homem chafurdaria eternamente naquele planeta até o fim dos dias. Mas ordem, disciplina, lei, essas são as coisas que fortalecem nossa raça. Amaldiçoada seja a criatura que rompe esses acordos. Juro, gente, tem coisas que acontecem aqui que você fica simplesmente, meu Deus do céu. É meio chocante, é meio brutal, horrível. O autor do livro, ele definitivamente não tem medo de machucar esses personagens. Eu estou meio assustada. Assim, meu Deus, é chocante a forma como tudo acontece aqui. De verdade, é simplesmente chocante. Finalizei Fúria Vermelha, então vamos comentar um pouquinho sobre o que se trata essa história. Uma ficção científica distópica, com a vibe espacial. Estamos no futuro onde a sociedade se espalhou pelo sistema solar, tornando ou tentando tornar outros planetas habitáveis. Aqui, a hierarquia é classificada por cores, então cada cor na sociedade tem uma função. E vamos conhecer a história do minerador de 16 anos chamado Daryl. Ele é um vermelho que é classificado como a cor de mais baixo nível na hierarquia. Bom, o nosso protagonista, como eu falei, tem 16 anos e é casado. Ele acredita que com seu trabalho de minerador, ele está ajudando Marte a se tornar habitável para as próximas gerações. Porém, uma tragédia vai acontecer e vai mudar o rumo da história dele. E a partir desta tragédia que acontece na vida do nosso protagonista é que ele vai descobrir que tudo não passava de uma grande mentira, uma grande manipulação. Marte é, na verdade, um planeta já habitável. E um fato que o Daryl não sabia é que ele era um escravo manipulado e que os vermelhos são, na verdade, explorados pelos dourados, o nível mais alto das cores. Eles são, na verdade, escravizados, explorados, manipulados para manter o luxo na vida dessa elite. E com esse ódio, essa fúria por conta dessa tragédia que basicamente destruiu muito o nosso protagonista, pelas mentiras, pelos sacrifícios, pelas manipulações, vai surgir uma oportunidade para o nosso protagonista se infiltrar nos dourados, para dar fim a esse sistema opressor. Então aqui a gente tem batalhas, traições, manipulações, a gente tem um pouquinho de romance. Eu gostei do livro. Ele tem uma estrutura bem diferente do que eu estou acostumada. A ficção científica é basicamente um gênero que eu não estou muito acostumada, não está sempre presente nas minhas leituras. O universo é muito bem estruturado, é muito bem feito. O desenvolvimento do protagonista, gente, é realmente incrível. A narrativa, a construção para que ele se tornasse
esse ser novo, esse ser que foi moldado por mentiras e depois pela dor. Tem cenas aqui muito surpreendentes. O autor, ele escreve muito bem, mas tem aquela pegada mais complexa. Então tem alguns momentos ali que você precisa dar um pouquinho mais de atenção na leitura, ou até ela fica um pouquinho mais cansativa. Mas, ao decorrer da história, eu não consegui me conectar com os personagens, eu não consegui criar de fato um laço com eles, com o universo em si. Porém, eu pretendo sim continuar lendo essa série, que na verdade é uma trilogia, mas que se estende por mais 4 livros, se eu não me engano. O 7º livro aparentemente vai ser lançado e vai ser o último, mas ao final eu classifiquei ele com 3 estrelas, porque ele não é muito a minha vibe. Eu não me senti apaixonada pela história, mas muito curiosa e novamente enfatizando que o universo e os personagens são bem desenvolvidos. E é um livro de fato muito bem escrito. Eu terminei Fúria Vermelha dia 30 de dezembro de 2025, então essa é basicamente minha última leitura de 2025. Eu não consegui ler, obviamente, a minha TBR inteira, mas foram esses os livros que eu consegui ler ao final. A minha intenção era, na verdade, postar esse vídeo antes do dia 31, mas é impossível. Então esse vídeo vai pra vocês, obviamente, em 2026, um pouquinho mais atrasado. Mas espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma eu tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. E muito obrigada por estarem comigo em 2025. Vocês fizeram total diferença na minha vida, vocês nem imaginam. Então, obrigada. Um beijo. Tchau!